Bom, pessoal, acho que agora sim, a gente já pode ir começando. Bom, bem-vindos a mais um webinar em português. Meu nome é Pedro Moura, eu trabalho na Gurtan como gerente de implementação para o Brasil. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a recente atualização do nosso aplicativo de rastreamento pessoal, o WIATag. Bom, então, há um ano aproximadamente, a gente teve um webinar sobre a versão anterior. Então, a ideia de hoje é, além de relembrar os casos de uso, seria também focar bastante nas melhorias e nas principais mudanças que a nossa equipe de desenvolvimento realizou nesse aplicativo. Como sempre, o webinar está sendo gravado e vai estar disponível no nosso canal em português no YouTube. Caso você ainda não seja inscrito, é uma excelente oportunidade para, fortalecer a nossa comunidade de partners que falam português e utilizam o Yellow. Bom, além disso, durante a apresentação, sempre bom lembrar, vocês podem deixar perguntas, dúvidas na seção de perguntas e respostas aqui no Zoom, vai estar na parte inferior da tela de vocês. A gente pode repassar um pouquinho da nossa agenda, então hoje a gente vai ver. Primeiro, a gente vai recapitular o WIATag, a gente vai relembrar o que nós tínhamos visto no webinar anterior, a gente vai discutir a nova versão e as principais mudanças, a gente vai ver o WIATag Configurator, que é um aplicativo web para configuração das unidades que contêm com tipo de dispositivo WIATag. A gente vai ver também alguns casos de uso do aplicativo e qual é o resultado disso no Yellow. E, por último, como sempre, aquele espaço para perguntas e respostas, caso vocês tenham. Bom, então, a gente já pode ir para o nosso primeiro ponto da agenda, que é recapitular o WIATag. E, nos últimos meses, o WIATag esteve bastante presente nos projetos dos nossos partners, e isso, acredito eu, que se deve principalmente ao aumento de empresas que buscam pelo rastreamento pessoal, para, por exemplo, rastrear pacientes que deveriam estar em quarentena, ou fazer, por exemplo, rastreamento de pessoas que trabalham em empresas de delivery. Enfim, existem várias outras aplicações, mas nos últimos meses a gente presenciou bastante esses casos. Bom, o aplicativo, a grandes rasgos, transforma o seu celular em um dispositivo GPS, e esse aplicativo pode ser usado nos sistemas Android e iOS. O ponto mais positivo disso é que não é necessário nenhum hardware adicional, além do celular, obviamente, para que nós possamos criar uma nova unidade no Yellow e rastrear como se fosse um dispositivo GPS comum. Bom, a gente pode discutir agora a nova versão e as principais mudanças. Então, tomando em conta o feedback dos partners que nós recebemos sobre o aplicativo anterior, a gente decidiu remodelar basicamente todo o aplicativo. Com isso, a gente consegue melhorar a experiência do usuário, mas a gente ainda conta com as funções anteriores que funcionavam super bem. Então, a primeira grande mudança está na questão dos modos de operação. Então, esses modos servem para definir a cada quanto tempo o sistema vai coletar os dados, a cada quanto tempo o aplicativo vai coletar os dados e depois a cada quanto tempo ele vai enviar esses dados ao servidor, como a configuração de qualquer GPS comum. A versão anterior do WIATag tinha 4 modos de operação e o usuário antes escolhia o modo e o ajustava de acordo com a necessidade no próprio aplicativo. Agora os modos são mais precisos e são apenas 3. A gente já vai conversar sobre cada um deles e ver as diferenças entre os mesmos. Depois, nós temos uma importante mudança na interface. Então, essa foi uma das mudanças, foram uma das mudanças de maior impacto. A gente queria que o aplicativo fosse mais moderno e mais amigável, por isso, além de redesenhar a interface, a gente criou um sistema modular de widgets, e a gente já vai conversar sobre isso mais tarde também. Os widgets podem ser ocultos, caso o cliente não precise utilizar isso no seu aplicativo, e o formato também pode mudar, dependendo da importância que o usuário dê para o uso de certo widget. Então, aqui algumas diferenças na interface. Então, no lado esquerdo a gente tem o aplicativo anterior, do lado direito o novo aplicativo, e aqui 3 capturas do novo aplicativo. Bom, por último e não menos importante, agora o WIATag possui um aplicativo web para a gestão da frota, na verdade, para a gestão de todos os celulares que possuam o WIATag instalados. Então, agora a gente consegue fazer toda essa configuração em um único lugar, de forma centralizada e, obviamente, remotamente. Antes, isso era feito celular por celular, por isso agora é muito mais fácil com esse novo aplicativo para gerenciar todos os WIATags que a gente tenha na nossa frota, na nossa conta do Yellow. Bom, agora a gente pode colocar a mão na massa e começar com a parte prática, e por isso a gente tem essa linha do tempo de como a gente vai trabalhar hoje. Então, primeiro, a gente tem que criar a unidade WIATag, a gente vai ver as diferentes formas para fazer essa criação. Depois a gente vai conversar sobre a interface do WIATag.
Depois a gente vai ver o trabalho com os widgets, que é esse sistema modular que eu comentei no início. E, por último, a gente vai ver o que é o IATag Configurator, o que eu consigo fazer isso, para que serve. Então, a gente já pode começar com a parte prática. Então, vou compartilhar a minha tela do Elon. E beleza. Ok, então, deixa eu só mudar esse compartilhamento. E agora sim, melhor. Beleza, então já estou aqui no nosso Elon e basicamente para a gente trabalhar com IATag a gente tem duas formas de fazer isso. A gente pode criar a unidade desde o sistema de vocês, desde o Elon, criando como se fosse uma unidade qualquer, como vocês fazem para os dispositivos GPS comuns, ou a gente pode criar essa unidade diretamente desde o aplicativo IATag. Então a gente pode ver as duas formas. A primeira seria criar desde o Elon. O que eu faço? Bom, venho no painel unidades, como vocês já estão acostumados, faço clique em criar uma nova, dou o nome que eu quiser, então poderia ser, por exemplo, Pedro IATag. Seleciono o tipo de dispositivo, o IATag. E aqui nós temos que preencher o campo ID único. Geralmente, quando a gente está trabalhando com dispositivo GPS comum, a gente preenche isso aqui com um e-mail ou com o número de série do dispositivo. Para o IATag, a gente não precisa usar um número que realmente exista, senão que nós podemos criar o nosso próprio ID único, nosso próprio e-mail, digamos assim. Então, tem que ser uma série de caracteres, pode ser número, letra, e mínimo tem que ter 4 caracteres. Então, poderia ser, por exemplo, Pedro, IATag, e poderia somar algum número, por exemplo. No meu caso, não vai ser necessário. Aqui eu também posso indicar uma senha para o meu IATag. Poderia ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Beleza, criei já a minha unidade. O que eu tenho que fazer desde o celular? Bom, para o usuário, para o cliente de vocês vão passar esse ID único e essa senha que nós colocamos aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer isso no nosso aplicativo IATag é adicionar essa unidade na minha lista de trabalho. Beleza, obviamente eu ainda não tenho nenhum dado, porque eu não comecei a reportar dados, mas a gente já pode deixar ela aqui. Agora deixa eu compartilhar uma outra tela, assim a gente consegue ver o aplicativo. Beleza. Beleza, então, no meu caso, eu estou usando o IATag na sua versão iOS, então abro o aplicativo, e aqui eu posso utilizar o ID único que a gente utilizou lá na criação da unidade no Elon e a senha que nós escolhemos. Então, no nosso caso, o ID único, se eu me lembro bem, era Pedro IATag. E a senha que a gente tinha colocado era 1, 2, 3, 4. Faço o clique em entrar. Beleza. Já consegui entrar, já consegui fazer login. Então, na primeira forma de criar a unidade, eu preciso passar para o meu cliente somente o ID único, que eu inventei, e a senha que nós colocamos lá. É importante que existam 3 permissões principais para trabalhar com o IATag. A primeira, obviamente, é a localização, que o aplicativo possa usar o sistema GPS do celular de vocês. Depois, o uso do movimento. Por quê? Porque a gente pode diminuir, na verdade, o consumo de bateria. Então, o aplicativo pode utilizar o sensor de movimento do seu celular e a gente vai saber que, por exemplo, se você estiver no mesmo lugar parado, a gente não precisa enviar informação, dados de forma tão constante ao servidor, porque, afinal de contas, você está no mesmo lugar, eu não preciso dessa redundância de mensagens. Então, aqui, basicamente, eu vou permitir todos, a primeira já foi concedido, então permito o último também, para o envio de notificações, beleza, e a gente já está aqui no nosso IATag. E eu posso ver aqui que a minha unidade já aparece aqui no nosso Elon como conectada ao servidor. Excelente. Então, a gente acabou de ver a primeira forma de criar uma unidade usando o IATag. Qual outra forma? Bom, o cliente pode criar diretamente desde o IATag. Então, no meu caso, eu vou fazer logout do aplicativo. Então, vou sair. E a gente volta para aquela nossa tela inicial. A segunda forma para fazer a criação da unidade é utilizar essa opção que diz aqui, que está aqui na parte inferior, entrar com a conta de Elon Hosting, e o próprio cliente pode fazer login com o usuário e senha dele do Elon, o mesmo que ele utiliza para entrar no aplicativo mobile do Elon ou na versão web do Elon. Então, no meu caso, meu usuário é teste_mgr, e minha senha também era 1, 2, 3, 4. Acredito. Beleza, então, aqui para mim já aparece uma unidade IATag, que eu já tenho na minha conta, que é a que a gente criou anteriormente, mas eu posso também criar uma nova unidade. Para isso, eu faria clique em nova unidade, e desde o aplicativo eu especifico
qual vai ser o nome e qual vai ser o ID único. São os dois campos obrigatórios nesse caso. Então, poderia colocar, de novo, Pedro, UIA-tag 2. O ID da unidade eu posso inventar, então, Pedro, UIA-tag 2 também, e faço clique em criar unidade. Beleza, a unidade foi criada. E agora, aqui no Elon, a gente já deveria ter no nosso painel de unidades a unidade que a gente acabou de criar. Então, ainda não apareceu, vamos esperar um pouquinho, ou atualizar a página. Beleza, o Pedro UIA tag 2 já foi criado, e se a gente ver, obviamente vai ter o ID único que eu decidi lá no aplicativo. Bom, também posso adicionar essa unidade aqui na minha lista de trabalho. Na verdade, a gente pode até continuar trabalhando com essa mesmo e ignorar a outra. Então, vamos excluir a primeira e vamos excluir a primeira unidade também aqui do nosso sistema. Beleza. Antes de começar a trabalhar com os widgets e ver as ações que a gente pode executar no sistema, acho importante a gente discutir um pouquinho sobre a interface do UIA-tag. Então, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela do meu aplicativo e a gente pode conversar um pouquinho sobre a interface. Bom, então, basicamente, no menu superior, nós temos dois botões. O da esquerda me permite, então, entrar nas configurações do aplicativo e o da direita me permite mudar a visualização entre mapa e widgets. E a gente já vai falar sobre esses mais tarde. Então, se eu fizer clique nesse botão da esquerda, no menu superior, eu entro nas configurações do aplicativo. Se eu fizer clique nesse botão da direita do menu superior, eu mudo a visualização, o modo de visualização no aplicativo, que pode ser mapa, e eu vejo a minha própria localização, ou somente widgets, ações. Na parte inferior, em ambos modos de visualização, seja mapa ou seja widget, eu tenho esse painel que me diz rastreador. Então, antes de, obviamente, do Elon receber dados, eu preciso ativar essa opção para que o dispositivo comece a gerar dados e enviar isso ao servidor. Então, eu ativo o rastreador e agora sim, os meus dados de localização começam a ser enviados ao Elon. Então, a gente pode até comparar aqui com o Elon e eu vou ver que eu já comecei a receber dados realmente. Então, já sai até a quantidade de satélites visíveis e se eu expandir a informação da minha unidade, eu consigo ver também qual o endereço, enfim, a localização já começou a ser enviada. Beleza. Vamos falar um pouquinho das configurações do aplicativo aqui no app mobile. Então, eu entro aqui de novo em configurações e, basicamente, eu tenho somente duas opções. A única coisa que eu posso mudar é o modo de operação e quais são os widgets que eu quero ver e também a forma de visualizar esses widgets. Essa é uma mudança bem significativa, porque no UIA-tag anterior, todas as configurações estavam disponíveis para o usuário, e era bem confuso às vezes, porque em alguns momentos eu nem precisava configurar coisas tão específicas, poderia usar a configuração padrão, mas mesmo assim o cliente tinha acesso a isso, o que fazia com que o aplicativo fosse um pouco confuso para o usuário final. Então, a gente eliminou todas as configurações aqui do UIA-tag e a gente manteve só essas duas que a gente já vai ver agora. Todas as outras estão no UIA-tag Configurator, que é aquele aplicativo que eu mencionei, que é o web e que serve para fazer a gestão de todas as unidades do UIA-tag ao mesmo tempo de um único lugar. Bom, então, já que a gente está aqui nos modos de operação, a gente pode já discutir um pouquinho sobre eles, e lá no começo eu tinha falado que era uma mudança importante também. Por quê? Porque agora a gente só tem 3 modos de operação. Então, eles são o Lite, o padrão e o personalizado. A diferença entre o Lite e o padrão está principalmente no consumo de bateria. Então, o Lite vai consumir menos bateria, mas vai entregar uma localização aproximada. Já o modo de operação padrão, ele está otimizado para oferecer o melhor percurso possível, consumindo bateria de forma moderada. Por último, a gente somou o modo personalizado, e esse permite que a gente edite o tempo de coleta e de envio de dados. Então, a gente pode fazer uma configuração personalizada como exemplo. Por padrão, o UIA-tag vai sempre mostrar para a gente, vai sempre aplicar para a gente o modo de operação padrão, como o nome diz. Se eu precisar editar, eu posso fazer isso ou desde as configurações aqui do aplicativo ou lá no Configurator, e a gente já vai ver. Então, vamos ver um exemplo da configuração personalizada. Bom, eu seleciono ela, obviamente, e faço clique em modificar. Então, nos 2 primeiros campos, eu tenho que definir a cada quanto tempo eu vou coletar e a cada quanto tempo eu vou enviar esses dados coletados ao servidor do Elon. O exemplo, então, poderia ser coletar os dados a cada
30 segundos, e eu faço clique em minutos para trocar para segundos, e enviar esses dados a cada 1 minuto, por exemplo. Então, troco 5 por 1 minuto. O que eu estou dizendo aqui? Beleza, vou gerar uma nova posição a cada 30 segundos, mas eu vou enviar essas posições a cada 1 minuto. Ou seja, envio 2 posições por minuto de uma vez só ao Elon. Isso também ajuda a reduzir o consumo de dados. Bom, e aqui embaixo a gente vê essa opção que se chama batida na tradução literal ao português, mas na verdade isso se trata de um heartbeat, que é uma configuração bem comum nos dispositivos GPS. Então imagina que quando você estiver parado, nós vamos usar o sensor de movimento do seu celular, e a única coisa que a gente vai mandar para o Elon, para o servidor, quando você estiver parado, é um parâmetro que se chama justamente heartbeat igual a 1, mas sem posição. Por quê? Assim a gente economiza dados. Eu não preciso enviar o mesmo endereço 20 vezes se você estiver, por exemplo, sentado no seu escritório trabalhando com o celular ao lado. Então, a gente só precisa enviar um parâmetro indicando que, beleza, o aplicativo está funcionando corretamente, está conectado ao nosso servidor, para que, obviamente, lá desde o Elon a gente saiba que está tudo funcionando normalmente. O único que está acontecendo aqui, a pessoa provavelmente está no mesmo lugar. Então, eu só ativo a batida e eu posso selecionar também um intervalo de a cada quanto tempo eu envio esse heartbeat para o sistema, indicando que está tudo ok, caso eu esteja parado. Então, poderia colocar aqui, beleza, a cada 5 minutos, se eu estiver parado, eu vou enviar um parâmetro que se chama heartbeat, só para que lá desde o Elon eu saiba que está tudo funcionando ok, mas que você está parado. Bom, agora, deixa eu fechar isso, beleza. Agora, aqui na parte inferior, a gente tem algumas opções de filtração. E como o nome diz, antes de enviar ao servidor as mensagens que foram coletadas, primeiro a gente vai filtrar de acordo com as opções que estejam selecionadas. Então, imagina que a coleta de dados, ela, de acordo com o que a gente definiu aqui em cima, ela é feita a cada 30 segundos. Depois que os dados sejam coletados, essas mensagens, essas posições geradas vão ser filtradas. E no meu filtro eu poderia, por exemplo, ativar a opção de distância e colocar um valor de, por exemplo, 500 metros, que é o que a gente vê aqui. Caso a mensagem que foi gerada, caso a posição que foi gerada não tenha minimamente 500 metros de distância da mensagem enviada anteriormente, esse dado não vai ser enviado novamente ao servidor. Por quê? Porque ele não passou o filtro. Então, essa também é uma opção para economizar dados. Então, para evitar o envio de dados redundantes ao sistema. Um ponto na filtração que pode gerar dúvida é o uso da opção de tempo. Então, tome em conta que, caso o tempo da filtração, nessa opção, tempo, seja maior que o tempo estabelecido no campo de envio de dados aqui em cima, no nosso caso a gente tem 1 minuto, a mensagem ela só vai ser enviada ao servidor somente depois de cumprir o tempo estabelecido na filtração. E o caminho vai ser sempre, então, eu coleto o dado, depois eu filtro, caso esse dado gerado passe a filtração, aí sim eu envio ao servidor. Então, é importante ter em conta que a filtração, como o nome diz, a única coisa que ele faz é filtrar todos os dados gerados. Se o dado passar esse filtro, beleza, aí eu envio para o nosso servidor e esse dado vai estar disponível no Elon. Algo importante aqui é que, na filtração, a gente usa a lógica ou seja, caso eu tenha 2 opções selecionadas, como é o caso agora, o dado vai ser enviado assim que cumpra a primeira delas. Então, aqui a gente tem tempo e distância. Se eu chegar primeiro à distância, eu envio a mensagem. Se eu chegar primeiro ao tempo, também envio a mensagem, sim? Então, não precisaria cumprir os 2 pontos para que a minha mensagem seja enviada ao servidor. Com cumprir apenas um deles, a mensagem vai ser enviada corretamente. Beleza. Então, a gente falou já sobre essa configuração. Posso fazer clique em voltar e voltar de novo, e a gente voltou para o painel central das configurações no IATag. Uma outra coisa que a gente vê aqui é a questão dos widgets. Então, o que são os widgets? Bom, são funções ou ações que vão estar disponíveis ao usuário. Como a gente ainda não fez nenhuma configuração adicional lá no Configurator, todos os widgets vão estar disponíveis aqui no meu IATag. Mas depois a gente vai ver que eu posso limitar quais são os que eu estou oferecendo para o meu cliente ou não. Se eu fizer clique na configuração dos widgets, a primeira coisa que eu consigo fazer é determinar quais são as ações, widgets, que eu quero deixar disponível para o meu cliente. Se eu não quiser usar um, eu só desativo. E outra coisa que eu consigo fazer também é, bom, selecionar aqui o widget que eu quiser configurar e depois indicar qual é o tamanho desse widget lá na minha central de widgets, naquele painel que a gente tinha visto com todas as ações. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma pessoa que está sendo rastreada e eu preciso estar conversando com ela, obviamente o chat vai ser algo importante para ele. Então, eu posso definir que o chat tenha um maior tamanho.
Caso eu esteja, não sei, trabalhando somente com um rastreamento básico dessa pessoa, mas eu não vou conversar, não vou ter uma conversa, um chat com ele, bom, eu não tenho necessidade, primeiro, de ter o chat, então eu poderia desativar, ou eu poderia incluso deixar disponível por alguma emergência ou algum caso excepcional, mas como não é um widget de muita importância, eu poderia somente reduzir o tamanho dele. E a gente vai ver o resultado disso agora. Então, beleza, eu vou deixar no maior, vamos voltar lá para o painel inicial. Aqui eu estou nas configurações, volto, estou no painel inicial. Vamos relembrar um pouco. Com o botão que está lá no canto superior direito, eu mudo a visualização. Aqui, quando eu estou no mapa, eu também tenho os widgets, só que eles aparecem, menores, com ícones na parte inferior. Então, aqui eu tenho todos os widgets. Se eu quiser ver mais informação sobre essas ações, eu posso trocar o modo de visualização usando esse botão lá do canto superior direito. Então, o que eu tinha comentado do tamanho é isso. Então, o chat, nesse caso, é importante, eu deixei ele aqui, ocupando as duas colunas do aplicativo. Se fosse uma opção não tão importante, por exemplo, enviar foto, ela ficaria com esse tamanho pequeno aqui na parte inferior. Bom, beleza. Então, a gente pode ver alguns casos de uso com esses widgets. Então, o que eu posso fazer com essas ações? Hoje a gente vai ver as principais e as que mais se utilizam, mas elas basicamente são as mesmas da versão anterior. Então, primeira coisa importante que eu posso utilizar o WiaTag para, poderia ser o envio de um SOS. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um dispositivo GPS comum, eu posso instalar um botão, um sensor lá no meu dispositivo GPS, e se a pessoa pressionar esse botão, eu recebo, por exemplo, um alerta no Elon. Bom, desde o WiaTag eu posso fazer a mesma coisa. Então, a gente pode ver um exemplo. Como funcionaria isso e como a gente trata esse dado no Elon. Então, aqui no WiaTag eu faço clique em enviar SOS, a gente vê que aparece uma mensagem aqui dizendo que a mensagem SOS vai ser enviada depois de 5 segundos. Por quê? Porque você ainda pode cancelar caso tenha pressionado sem querer. Beleza, ele vai processar e ele diz que o SOS foi enviado. Agora, como é que eu trato esse dado lá no Elon? Beleza, vou ocultar aqui o nosso aplicativo. Beleza, aparentemente ainda não recebi nada, tá certo? Tá certo. Na verdade, nenhuma notificação, né? O dado foi recebido, a notificação não. Então, a gente tem que tratar esse dado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é vir no painel de mensagens, executar as mensagens para a minha unidade WiaTag, que é essa, e executar para o dia de hoje. Então, lembrem-se que as mensagens são usadas para ver os dados não processados que o nosso dispositivo envia. E para o WiaTag não é diferente. Lembrem-se, aqui no Elon a gente trata ele como se fosse um dispositivo GPS normal. Beleza. Então, aqui no lado esquerdo eu tenho os dados básicos, GPS, então velocidade, coordenada, altitude, etc. E se eu arrasto para o lado direito, eu tenho os parâmetros. Então, os parâmetros específicos dependendo da capacidade que o meu GPS tenha. Então, no nosso caso, a gente envia um SOS. Então, se eu for para a próxima página, a gente vai ver que, beleza, realmente, eu recebi um parâmetro que se chama alarme e aqui ele diz igual a 1. E o sistema ainda identifica isso como uma mensagem de alarme. Então, a gente vê que aqui no lado esquerdo, na legenda, eu tenho indicado que se uma mensagem aparece na cor vermelha, é porque é um alarme, é uma emergência. Tá, eu não quero, obviamente, que meu cliente entre nas mensagens para ver esse alarme. Então, eu tenho que criar um alerta, uma notificação para para que esse alarme seja tratado da forma correta. O que eu tenho que fazer, então? Então, vem alertas, novo, vou excluir essas que já estão aqui. E a gente começa de zero. Beleza. Vou fazer clique em novo, seleciono em que conta vai estar, importante sempre estar na conta do cliente, então a minha unidade foi criada na minha conta MGR, então o meu alerta eu também vou guardar nela. Faço clique em seguinte, beleza, seleciono para que unidade vai ser válida, para o Pedro WiaTag, seguinte, tipo de alerta, vai ser esse, alarme SOS. Para esse tipo de alerta não faz falta indicar nada mais, é só isso e o texto que, obviamente, como eu quero ser notificado, e o texto para essa ativação. Então aqui eu coloco o que eu quero que o sistema faça quando receba esse alerta. Então, poderia ser enviar um e-mail, uma janela pop-up avisando que houve um alarme, ou todos. Então, vamos usar a mais simples, que é essa, pop-up. Seguinte, defino o texto. Então, por exemplo, poderíamos manter esse padrão. Faço clique em seguinte e salvo. Vou dar um nome de alarme SOS exemplo. Beleza. Faço clique em OK, beleza. Meu alerta já foi criado. E agora, desde o WiaTag, a gente pode fazer a mesma ação. Então, vamos voltar lá para o aplicativo. Vou vir aqui em enviar SOS. Ele leva o tempinho lá para processar. Não tem problema, a gente espera. E vamos ver como esse dado é tratado no Elon.
Beleza, ele já enviou o parâmetro, o Elon já recebeu, e agora ele vai processar o alerta. Então, aqui a gente já tem uma nova notificação, um alerta, dizendo exatamente o que a gente deixou lá configurado no texto. Então, esse é um primeiro caso de uso. Agora a gente pode falar um pouco sobre o chat, que, na verdade, recebo bastante consulta sobre o chat, bastante dúvidas de uma solução para isso. E o IATag poderia ser o caso. Então, beleza. Bom, aqui no... Vamos voltar para o nosso aplicativo. Aqui na nossa seção de widgets, a gente tem esse widget de chat. Então, basicamente, clico nele. E aqui a gente já vê que eu tenho as duas mensagens SOS que a gente enviou registradas. Tudo isso fica guardado no chat, que é ótimo. Desde o chat, obviamente, além das mensagens, eu posso enviar também algumas ações fazendo clique nesse mais. Então, eu posso tirar uma foto e enviar uma foto da minha galeria, a localização, um código QR e uma mensagem SOS desde o chat diretamente. Beleza, então aqui eu vou enviar, por exemplo, uma mensagem: oi, pessoal, e vamos ver como tratar ela no Elon. Enviei, ok. No Elon, essa mensagem vai aparecer sempre na seção de conversa com os motoristas. Então, a gente vai ver que aqui embaixo eu tenho três ícones que representam notificações. Então, o do meio representa a conversa com motoristas. Então, aqui eu tenho o nosso oi, pessoal. Beleza, recebi o chat, tudo bem. Mas como é que eu respondo isso? Tenho duas formas de responder esse chat. Ou eu posso usar um aplicativo extra do Elon, que se chama Chatterbox, ou eu posso fazer essa resposta por meio dos comandos, direto no Elon. Vamos fazer as duas opções. Se eu quiser trabalhar com comandos, ou seja, direto desde a interface do Elon, eu preciso criar um comando do tipo chat. Então, eu venho aqui em monitoramento, venho nas propriedades da minha unidade, venho na janela de comandos e eu vou criar um novo comando. Faço clique em novo e o nome do comando vai ser envio de mensagem. O tipo de comando vai ser, vamos buscar ele aqui, enviar mensagem ao motorista. Esse vai ser o tipo. Não preciso configurar nada mais do que aparece aqui. Só preciso dar um nome e selecionar o tipo. Salvo. Faço clique em OK para salvar as configurações da unidade e beleza. Aqui no meu painel, eu tenho uma coluna que se chama comandos, para enviar comandos. Então, por exemplo, isso vocês usam muito para o envio de bloqueio de motor, desbloqueio de motor, resetar o dispositivo GPS, etc. Quando eu estou trabalhando com o IATag, eu posso usar para chat. Então, vou fazer clique aqui, seleciono o comando que eu quero enviar, que é esse, e aparece o campo para eu enviar o texto. Então, respondo, coloco oi, Pedro, por exemplo. Beleza, envio. E aqui, no meu IATag, eu já vejo que eu tenho um oi, Pedro disponível. Então, essa é uma forma de responder. Quais são as outras? Posso trabalhar com Chatterbox. Ele é mais simples que o envio de comandos e mais centralizado. Então, imagine que você tenha, não sei, 10 IATags aqui, você pode gerenciar a conversa direto com os 10 IATags desde o aplicativo sem a necessidade desse envio de comandos. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em conta para poder trabalhar com Chatterbox é, lá no meu CMS, no sistema de gestão do Elon, eu preciso ter o aplicativo Chatterbox instalado. Beleza. Se ele tiver instalado, aqui nessa galeria de aplicativos vai aparecer para vocês, Chatterbox. Faço clique nele, uma nova janela vai abrir para mim e a gente vai ver todas as unidades que eu tenho no nosso sistema disponível numa lista aqui na esquerda. No meu caso, o chat só está habilitado para uma, que é o Pedro IATag. Então, seleciono o Pedro IATag e, além de poder ver todo o histórico do que já aconteceu, obviamente, eu posso enviar novas mensagens. Então, nova mensagem, envio. Beleza. E, bom, lá no IATag, obviamente, isso também vai ser refletido. Beleza. Vamos lá. A gente pode trabalhar agora, então, com outro widget. E algo interessante é a opção de digitalizar códigos, bom, o QR Code. Para que pode ser muito útil isso? Porque, geralmente, vendo assim, a gente não imagina nenhum caso de uso. Mas ele pode ser útil para a seguinte situação. E, na verdade, usei isso num projeto fazem 2 semanas. Então, existe mesmo e as pessoas usam. Então, imagina que você faça a gestão, chega um cliente que quer fazer a gestão do transporte de passageiros, por exemplo. É uma empresa que quer controlar o transporte de passageiros dos funcionários dela. Só que ela quer saber quando esses funcionários entraram no ônibus, por exemplo. Eu posso usar esse digitalizar código QR para cumprir essa tarefa. Como? Então, poderia dar um código QR para cada funcionário meu. Então, imagina que no crachá de cada um eu coloque um código QR para que identifique esse funcionário.
Beleza. O motorista do ônibus poderia ter uma unidade WIA-tag, e o que eu já estou fazendo aqui? Primeira coisa importante, não preciso nem instalar um dispositivo GPS no ônibus, já economizo um montão. E o motorista, cada vez que alguém entrar no ônibus, vai poder digitalizar esse código QR do funcionário. Assim, a gente recebe o código no Elon e a gente poderia fazer a vinculação desse passageiro ao veículo, que nesse caso o veículo seria a unidade WIA-tag do motorista. Vamos ver esse exemplo. Do que eu preciso? Primeira coisa que eu preciso, obviamente, é de um código QR Code. O que a gente faz para isso? Vou lá no Google, busco gerar código QR. Vocês vão encontrar várias opções, qualquer uma delas vai funcionar bem. E esse código, esse leitor de código QR também serve para código de barras, assim que pode ser qualquer um dos dois. Beleza, eu já tenho um aberto aqui. O que eu vou fazer é inserir o texto ou o código que eu quero que seja enviado pelo WIA-tag, uma vez que eu escaneie esse código QR que aparece aqui no lado direito. Então, o meu texto vai ser, por exemplo, passageiro 1. Beleza, ele vai me gerar o código QR. Beleza, desde o meu aplicativo eu fiz clique no widget digitalizar código QR e ele me pede acesso à câmera. Beleza, eu dou acesso à câmera, tiro isso aqui, posiciono na frente do código. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho. Beleza, ele já pôde enviar. Já leu, ele fecha automaticamente uma vez que é lido. Beleza, e aqui ele já me avisou que o meu código QR foi enviado. Ele aparece aqui embaixo. Beleza. Desde o Elon, o que eu tenho que fazer com esse dado? Então, vamos primeiro testar. Primeira coisa que eu já vejo é que isso foi enviado também aqui, passageiro 1. Vamos lá nas mensagens. Então, vem mensagens para hoje. Vamos na última página. Então, a gente vai ver que eu tenho um novo parâmetro que se chama QR e que ele veio com o valor do código QR que eu gerei. É passageiro 1. Então, aqui a gente teria que trabalhar com a gestão dos passageiros para vincular um passageiro a uma unidade. Como é que eu faço isso? A gente pode relembrar um pouco de um vídeo que eu tinha postado anteriormente sobre o trabalho com passageiros. Então, beleza. Aqui no meu menu, eu vou habilitar a opção passageiros. Vou fazer clique em criar um novo passageiro. Sempre na mesma conta onde está a unidade, que é essa, na Manager. Seguinte, dou o nome do meu passageiro. Então, ele se chama também Pedro. Estou usando bastante o nome hoje. Beleza, o código do meu passageiro é passageiro 1. Por quê? Quando eu ler o código QR que vai estar lá no crachá do Pedro, esse vai ser o código que vai chegar para a gente no Elon. Faço clique em OK. Beleza. Lá na minha unidade WIA-tag, eu tenho que criar um sensor de vinculação de passageiro, ou seja, o sistema tem que saber de qual o parâmetro que vai entregar o dado da leitura do crachá do meu passageiro. Então, venho aqui na minha unidade, Pedro WIA-tag. Na verdade, vamos relembrar nas mensagens, assim fica bem claro. Então, eu sei que o código do passageiro, uma vez que eu leio o código dele, chega por esse parâmetro, QR. Também poderia ser text. Então, posso usar qualquer um dos dois. No nosso caso, vamos usar esse QR. Beleza. Então, eu sei que sempre que eu ler um código QR, o sistema tem que estar atento a esse parâmetro, porque aqui provavelmente vai chegar o código de algum passageiro que eu precisa vincular. Então, venho aqui em sensores, crio um novo, dou o nome que eu quiser, então vai ser leitura de passageiro. Seleciono o tipo de sensor, isso é importante, o tipo tem que ser vinculação de passageiro, sensor de passageiro, e eu indico qual é o parâmetro que traz esse código, QR. Só isso, faço clique em OK. Volto lá no meu módulo de passageiros, e aqui eu tenho uma coisa chamada lista de vinculação automática. É basicamente dizer ao sistema a quais unidades esses passageiros podem ser vinculados de forma automática. Então, seleciono aqui, na lista, sempre na conta que corresponda, no meu caso na Manager, e eu digo que meus passageiros podem ser vinculados a Pedro WIA-tag. Faço clique em OK. Beleza, aparentemente tenho tudo. Vai funcionar? Vamos ver. Então, volto lá no meu WIA-tag. Então, deixa eu colocar aqui. Primeiro eu volto aqui no meu QR Code e aqui eu coloco o WIA-tag para vocês. Bom, vou digitalizar código QR. Já li. Ele fechou porque foi enviado e a minha mensagenzinha deveria me aparecer. Apareceu, código QR enviado. Beleza. Lá no Elon, também sei que já foi recebido. Então, vamos ver se essa vinculação ocorre. E ocorreu, tá vendo? Aqui nessa coluna do passageiro Pedro, automaticamente já me disse que o Pedro está vinculado à unidade, Pedro WIA-tag.
Então, o motorista poderia ser o IA tag e, obviamente, cada passageiro com seu código QR. Entrei no ônibus, li o código, beleza, a vinculação foi feita. Depois, se eu executar um relatório do tipo passageiro, eu posso ver todos os passageiros ou funcionários que estiveram presentes naquela viagem e eu sei que eles, não sei, pegaram o ônibus na hora certa, por exemplo. Então, isso é importante. Funciona também para reboques ou para motoristas. Mesmo princípio, mesma configuração. A única coisa que muda é o tipo de sensor que eu crio lá na unidade. Beleza. Ok, próximo widget que a gente poderia ver é o envio de foto, envio de imagem. Então, basicamente aqui eu tenho duas opções. Ou posso enviar uma imagem que esteja salva na galeria do meu celular, e para isso eu tenho que escolher a imagem da galeria, ou eu posso enviar uma foto. Ele abre a câmera e você tira a foto. Casos de uso, não sei, isso poderia ser, por exemplo, eu sou um entregador e eu preciso registrar que eu fiz a entrega de tal coisa. Eu posso, quando eu chegar no lugar para entrega, enviar uma foto mostrando que a entrega foi realizada. Então, esse poderia ser um caso de uso. No nosso caso, a gente pode fazer clique em escolher da galeria. Ele me pede, obviamente, a permissão. Vamos permitir o acesso, selecionar fotos, e eu vou enviar essa foto aqui, da nossa última conferência de partners, lá em Minsk, na Bielorrússia. Ops, ok. E eu quero enviar essa foto. Bom, ele carrega, mostra a mensagem de que a imagem foi enviada e a gente pode ver o resultado disso aqui no Yellow. Então, essa imagem deveria aparecer aqui, nesse último ícone de notificação, que é a de mídia. Então, se eu abrir aqui, eu vejo a imagem que foi enviada pelo meu IA tag. Então, aqui a gente tem a fotinho. Onde mais eu posso ver essas imagens para deixar os registros, não só como uma notificação? Duas formas. Posso vir aqui em mensagens e executar. E, bom, na última página, porque foi a última mensagem que a gente recebeu, eu tenho uma coluna que se chama mídia, e aqui em mídia eu vou ter essa foto salva, vai estar aqui disponível. Ou eu posso também trabalhar com relatórios, assim eu não preciso ficar, obviamente, buscando a imagem ou a mensagem aqui nesse painel. Então, venho em relatórios, faço clique em criar um novo, seleciono em qual conta, sempre na conta do cliente, seguinte, e eu vou adicionar uma nova tabela. Essa nova tabela se chama imagens. Não tenho nada mais que configurar aqui, faço clique em OK, salvo o relatório com o nome de imagens recebidas. Faço clique em OK de novo, executo para a minha unidade para o dia de hoje e a minha imagem deveria aparecer salva aqui. E beleza. Então, todas as imagens que eu receber, todas elas vão estar disponíveis aqui no meu relatório. Bom, outras opções com os widgets. A gente não vai ver o caso de uso, mas saibam que exista caso vocês precisem em algum momento. Então, a gente falou do envio SOS, a gente falou do chat, a gente falou do envio de imagem, seja por foto ou da galeria, e a gente falou sobre digitalizar código QR. Qual outros widgets eu tenho? 3. Primeiro, baliza Bluetooth Low Energy. Então, esses são... essa sigla representa dispositivos Bluetooth que consomem pouca energia, então por isso a gente não precisa ficar se preocupando com a bateria, e basicamente isso serve aqui principalmente para pulseiras Bluetooth. Então o que eu teria que fazer? Bom, primeiro parear a pulseira Bluetooth com o meu celular e depois indicar qual é o ID dessa pulseira Bluetooth lá no meu Yellow Configurator. Então, para que serve isso? Imagina que eu tenho uma pulseira Bluetooth e que essa pulseira esteja pareado com o meu celular. Se em algum momento a minha pulseira Bluetooth sai do rango de alcance do meu celular, eu vou ter um parâmetro lá no Yellow indicando que eu não estou próximo ao meu celular. Depois a gente tem o widget de NFC. Então, ele te pede para aproximar um cartão NFC, por exemplo. Então, o código do cartão seria enviado ao Yellow também. E, por último, eu tenho enviar a localização. Basicamente, como o nome diz, ele envia uma mensagem com a localização. Então, se o seu funcionário estiver numa situação de perigo e ele não quiser enviar uma mensagem SOS, por exemplo, ele envia a localização e lá no Yellow a gente recebe uma mensagem somente com as coordenadas da localização que ele enviou. Então, deveria aparecer aqui dentro de pouco tempo. Beleza. Aqui, bom, beleza, a mensagem apareceu. Então, as coordenadas que ele me enviou, com a localização dele. Ok, então a gente já falou bastante sobre o aplicativo, a gente já conheceu a interface, e o que faltaria para a gente, de acordo com aquela linha do tempo que a gente viu? Faltaria o Yellow Configurator. Isso está por último, mas não o menos importante de nenhuma forma. Essa, na minha opinião, foi a mudança mais positiva, tirando todas aquelas configurações que antes estavam disponíveis na interface do aplicativo para o usuário final. A gente criou esse novo app web, que eu vou abrir aqui para vocês,
e vocês podem acessar ele de duas formas, ou entrando em configurator.wealon.com ou também desde a sua galeria de aplicativo. Ele deveria estar disponível aqui como configurator. Lembrando, só vai estar disponível aqui se lá no meu CMS eu fui em administrar apps e instalei o aplicativo Configurator, tá? Senão ele não aparece nessa galeria. Mas vocês sempre podem acessar utilizando esse link aqui e fazendo login com a senha, login e senha da conta principal de vocês. Bom, beleza. Então, primeira coisa importante que eu quero esclarecer aqui, o WiaTag Mobile já está disponível em português. O Configurator ainda não está disponível em português, isso vai vir na próxima atualização. Ele já foi traduzido, mas essa tradução ainda não foi aplicada. Então, vai estar disponível na próxima atualização. Então, aqui eu tenho um mockup, que sim está em português, mas é um exemplo. Ou seja, eu não posso atualizar essa página. Então, quando vocês entrarem, provavelmente vocês vão ver o Configurator ou em espanhol ou em inglês. Mas isso já vai estar disponível na próxima atualização, que inclusive deve ser amanhã, na sexta-feira. Mas, beleza, tenham isso em conta. Então, antes de ver e aplicar essas configurações, o que eu posso fazer no Configurator? Vamos conhecer um pouquinho sobre a interface. Bom, então eu tenho um menu superior e depois a minha lista de trabalho ocupa toda a tela. No menu superior eu tenho três opções: configuração, logs e templates. A gente já vai falar sobre cada um deles. Na configuração, o que eu posso fazer? Primeira coisa, todas as minhas unidades do tipo WiaTag do Wealon automaticamente estarão disponíveis aqui no configurador. Então, se eu vier aqui na versão real do configurador, que nesse caso está em espanhol, eu vou ter a minha unidade WiaTag disponível aqui do lado. Eu posso trabalhar com unidades ou com grupo de unidades. No meu caso, lá no Wealon, eu só tenho uma unidade, o WiaTag. Por isso aqui eu só tenho um WiaTag disponível. O que eu posso fazer com relação à configuração dessa unidade? Primeira coisa, modificar o modo de operação. Então, desde o Wealon Configurator, eu posso definir qual o modo de operação para recoleção e envio de dados. Então, aqui eu posso selecionar se vai ser light, se vai ser padrão ou se vai ser aquele personalizado. Aqui eu tenho duas opções. A primeira é permitir que o usuário visualize e selecione os modos de operação no aplicativo mobile. O que isso quer dizer? Se eu desativar essa opção, vamos lembrar lá no WiaTag, e eu vier aqui na configuração, o usuário não vai poder vir em modo de operação e modificar o modo que vocês estabeleceram para ele. Então, para isso que serve essa opção. Beleza. Depois, embaixo eu tenho, permitir que o usuário desative o rastreamento no aplicativo mobile. Para que serve isso? Lá no meu WiaTag, se eu desativar essa opção no Configurator, o meu cliente não vai poder vir aqui no WiaTag dele e fazer isso, por exemplo, desativar. Ele não vai poder deixar de enviar a localização dele. Isso é importante. Por quê? Primeira coisa, isso tem que ser esclarecido por questões de privacidade. Outra coisa, se eu desativar essa opção, não significa necessariamente que sempre ele vai estar me enviando a localização dele. Por quê? Se ele for inteligente, por exemplo, lá no Android, ele pode abrir as configurações e simplesmente desativar a localização GPS. Obviamente, mesmo que eu tenha um rastreador ativo no WiaTag, a localização não vai ser enviada porque o serviço de GPS não está ativo no celular dele. E, obviamente, isso também não tira a possibilidade de que ele pode simplesmente desinstalar o aplicativo. A única coisa que ele não vai poder fazer é, dentro do aplicativo, desativar a opção rastreador. Mas existem outros métodos, então tenham isso em conta. Bom, outra coisa que eu tenho aqui, e esse seria um novo widget, e a gente pode ver como configurar, é a questão do status. Então, eu posso criar um novo widget que me permita que o usuário selecione um status. O que poderia ser esse status, então? Eu poderia criar 3 estados: trabalhando, em descanso e fora da hora de trabalho, e aplicar isso no meu WiaTag. Então, lá nos widgets dele, ele poderia me enviar qual o estado atual dele. Então, se ele estiver trabalhando, por exemplo, fazendo entrega, ele deixa o estado trabalhando. Se ele saiu de trabalhar e, não sei, está na hora de almoço, ele troca o estado dele e coloca em almoço, por exemplo. Assim, lá no Wealon, depois, eu posso criar para cada um desses estados sensores digitais e fazer, e contar quanto tempo ele esteve em cada um dos estados. Como é que eu faço isso, então? Bom, vou vir para o configurador real, vou vir na opção habilitar widget status, que é essa opção, e aqui eu escrevo quais são os status. Vou apagar os que vem escrito aqui por padrão e vou criar os meus. Então, vai se chamar trabalhando, faço clique em Enter, já foi adicionado. Em descanso e fora do horário de trabalho. Faço clique em Enter. O que eu faço para aplicar essa configuração no meu WiaTag? Faço clique aqui embaixo em enviar configuração. Então, envio a configuração, confirmo, isso é enviado.
esse botão aparece aqui, esse ícone aparece aqui indicando que estava pendente, porque eu preciso que o celular receba essa configuração. E agora a gente pode ir lá ver o WIA-Tag para ver se isso já está disponível. Então, ok. Deixa eu ver se enviou corretamente. Eu não encontrei aqui no WIA-Tag. Beleza. Ok, vamos lá. Ok, isso é importante. Beleza, uma vez que eu crio os estados, habilito essa opção, estou na unidade correta. Sim, vamos confirmar isso aí, beleza? E agora vamos enviar a configuração. Pendente. Ok, aparece aqui, enviado. Ah, sim, já sei o que aconteceu. Óbvio, nunca ia estar disponível. Beleza, e, informação disponível aqui no nosso outro. Se bem que... Vamos ver aqui o seguinte. Não, sim, não era essa opção, na verdade. Ainda que eu tenha habilitado. Beleza. No meu IATag agora, não vou conseguir reproduzir para vocês, porque ainda que eu tenha enviado o comando para modificar essa configuração, ele não aparece disponível para mim no IATag. Então, vou ficar devendo isso para vocês. Eu posso enviar depois um e-mail para cada um, indicando o que tinha acontecido e por que essa opção não estava disponível. Mas, realmente, no meu, eu não recebi a configuração. Então, deixa eu tentar por última vez. Assim, quem sabe, né? Sorte talvez possa ajudar. E não ajudou. Então, beleza. Nesse caso, não consegui reproduzir essa opção, mas se supõe que isso deveria estar funcionando normalmente. Eu posso enviar depois um e-mail esclarecendo como a gente vai fazer com que isso funcione, sim? Mas, basicamente, desde o configurador, vocês podem criar os estados e um novo widget deveria estar disponível no WIA-Tag de vocês, se ele se chamaria status. Então, lá no WIA-Tag, a gente poder selecionar se eu estou trabalhando, se eu estou em descanso e se eu estou fora do horário de trabalho. Isso estaria disponível lá no Yellow depois, para a gente fazer aquela contagem de horas. Mas beleza, depois eu envio um resumo para vocês indicando o que aconteceu e por que não estava disponível, beleza? Bom, vamos seguir no configurador. Depois, aqui eu tenho essa opção de trabalhe dentro do cronograma. Para que serve isso? Imagina que vocês têm um funcionário que trabalha de 8 a 18 e ele não quer ser, não sei, rastreado quando ele estiver indo para a casa dele, por exemplo, porque ele está já no horário pessoal dele e não deveria estar enviando essa informação para o nosso servidor. Então, eu posso criar cronogramas e dizer, beleza, o IATag do meu funcionário vai funcionar de segunda a sexta, de 8 a 18. Depois disso, eu deixo de rastrear ele. Então, automaticamente, o IATag vai se iniciar e vai deixar de enviar posições. Então, também posso criar essa opção de cronograma aqui desde o configurator. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, desde o configurator, é
omitir widgets. Então, imagina que, por exemplo, beleza, não vou usar NFC, não vou usar aquele tag Bluetooth, aquela pulseira Bluetooth para localizar se a pessoa está próxima ao celular ou não. Beleza, posso vir aqui no configurador e desabilitar as opções que eu não vou utilizar. Então, mesma coisa, seleciono quais são as que eu não vou utilizar. Então, Blebeacon, se eu não utilizo. Se eu não posso, por exemplo, se eu não quero que ele utilize a seção de chat, também desabilito. E mesma coisa, envio a configuração e o IA-tag dele deveria ser modificado de acordo com as configurações que a gente aplicou aqui. E nesse caso, aconteceu. Não como o anterior. Então, por exemplo, a gente vê que eu já não tenho chat e eu já não tenho também aquela opção de Blebeacon. Então, se vocês quiserem ver isso em tempo real, vamos fazer de novo. Então, eu vou tirar essa opção de enviar a localização, envio o comando, enviar a configuração, e aqui a gente vê que desapareceu automaticamente essa opção de enviar a configuração. O mesmo deveria ter acontecido com a questão do estado. Um novo widget deveria ter sido adicionado, beleza? Ok, essa é a parte principal do configurador. O que mais que eu posso fazer? Outra janela importante é a de log. Esse log vai mostrar para a gente todo o funcionamento do aplicativo, mas desde um ponto de vista do back-end. Para que me ajuda isso? Principalmente para quando vocês estiverem falando com o pessoal de suporte da Gurta. Então, com a outra versão do IA-tag, a gente não podia ver a configuração que vocês tinham aplicado no app. Então, isso dificultava muito saber qual era o problema. Então, agora, desde o log, a gente pode selecionar qual é a unidade, e eu posso solicitar os logs, e aqui eu vou poder ver, primeiro, qual a versão do seu qual o modelo do seu celular, qual a versão do sistema operacional, e toda a configuração que está aplicada ao seu aplicativo. Então, aqui eu vejo o modelo do meu celular, a versão do meu software e toda a configuração que eu tenha feito para o mesmo. Assim, o pessoal de suporte pode, obviamente, ajudar de uma melhor forma. E a última opção do nosso configurador é a questão do template. Como o nome diz, é um template. Então, eu posso criar um template de configuração, as mesmas que a gente acabou de ver. Então, por exemplo, poderia criar um template que se chame funcionário de entrega. O que eu quero fazer com esse template? Eu quero aplicar todas essas configurações a todos os IA tags que sejam de funcionários de entrega. Então, eu coloco o nome, obviamente edito, de acordo com as configurações que a gente tinha visto aqui no nosso painel principal, salvo o template. E agora, desde a configuração, eu posso selecionar a unidade, uma ou todas, ou um grupo, e dizer aqui em cima que, para essa unidade, eu quero aplicar o template de configuração, a configuração funcionário de entrega. Para que serve isso? Obviamente, eu não vou precisar ficar configurando o IA tag por IA tag, senão que isso já será feito de forma massiva. Bom, pessoal, sobre o nosso IA tag e sobre essa atualização, acho que seria tudo que eu queria compartilhar com vocês. E agora eu posso esperar algumas perguntas e dar algumas respostas, caso vocês tenham alguma dúvida. Ok, beleza. Moisés pergunta. Oi, Pedro, no caso do QR Code, eu consigo desvincular? Por exemplo, chegou na escola, o aluno consegue desvincular? Então, Moisés, na verdade, sim, consegue. Na verdade, a gente poderia trabalhar principalmente aí com alerta, mas eu acho que isso aplicaria mais para reboques e para motoristas, não tanto a passageiros. Por quê? Porque para o passageiro, o que geralmente a gente faz é fazer a separação desse passageiro, a lógica de separação entre esses três módulos, ainda que a de vinculação seja muito parecida, a de separação não. Por quê? Para o passageiro, eu vou conseguir separar ele de duas formas. A primeira forma é, se eu escaneei, por exemplo, o QR Code do Pedro agora, e depois de mínimo 1 minuto eu escaneei o QR Code do Pedro de novo, significa que o Pedro saiu do meu ônibus, e eu separo ele. A outra opção para separar um passageiro é de forma automática. Então, lá na criação do passageiro, eu coloco no sistema, a cada
quanto tempo eu quero separar esse passageiro depois que ele seja vinculado. Então, poderia dizer, depois que o Pedro é vinculado, eu sei que ele leva mais ou menos 1 hora para chegar até a escola, em 1 hora eu separo ele de forma automática. A separação por meio de cercas eletrônicas, que é o que você mais ou menos acredito que tenha perguntado, só pode ser feita para motoristas e para reboques, que é, por exemplo, imagina do seu exemplo, você usou uma escola. Então, imagina que, bom, quando o motorista chegar em certa área, eu quero separar ele do WIA-tag. Eu posso fazer isso? Posso. Como? Usando os alertas. E eu vou mostrar isso para você, assim fica mais claro. Vamos compartilhar de novo a minha tela e a gente pode ir lá no Yellow. Então, aqui no Yellow, eu vou vir em alertas. Na verdade, a primeira coisa que eu teria que fazer é criar a cerca eletrônica, né? Definir qual é a área que eu vou controlar. Então, poderia ser, por exemplo, essa cerca eletrônica que eu vou criar agora, que vai ser aqui. E vou colocar um raio de... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos usar uma cerca que já exista, mais fácil. Tá, tem 2 cercas que já existem. Então, imagina que essa área que a gente está vendo aqui quadrada é a escola de tal pessoa e eu quero separar um motorista, porque isso não funciona para passageiro, ou um reboque da unidade a que ele foi vinculada. Beleza. Então, vem alertas, novo, seleciona o que conta, seguinte, seleciona a unidade, é essa, e o tipo de alerta vai ser cerca eletrônica. E eu falo o seguinte, sempre que essa unidade entrar em tal área, que nesse caso poderia ser, não sei, essa área que eu criei aqui, faço o clique em seguinte, o modo de ação dessa notificação, desse alerta, vai ser separar o motorista ou o reboque. Mas como você vê aqui, eu não tenho a opção de separar o passageiro. Por isso, a separação de passageiro só vai ocorrer se ele apresentar o QR Code dele de novo ou se eu colocar um limite de tempo para separar ele depois que ele for vinculado, beleza? Essa opção de separar baseada em área só funciona para motoristas e reboques. Beleza, vamos ver aqui. Depois, o Joaquim Oliva perguntou, posso enviar desde o Yellow o endereço ou ponto no mapa e fazer o utilizador WIA-tag navegar até esse local? Costumava poder e agora não posso. Olha, Joaquim, na verdade, essa é uma excelente pergunta e a gente precisaria testar. É algo muito específico e, na verdade, não saberia te dizer agora. Se você testou e não conseguiu e você, na versão anterior, conseguia fazer isso e era importante para a sua operação, minha recomendação seria que você enviasse para a gente um e-mail. Você pode enviar, inclusive, para a equipe de suporte, ou você pode enviar também para mobile@gurtam.com. Esse é o e-mail do pessoal que desenvolve todos os aplicativos mobile da Gurtam, e explicar a situação. Você fala que no outro aplicativo você conseguia fazer isso, é importante para a sua operação, e no novo você não está conseguindo. E aí, eles podem tratar a sua solicitação com uma prioridade aí, porque realmente no outro aplicativo era possível e nesse não. De verdade, nunca testei e não sei se é o caso, mas se você testou e você diz que é assim, minha recomendação é essa, entrar em contato com o pessoal de desenvolvimento. Mais uma pergunta, consigo tirar relatório do QR Code como horário de ativação? Acredito que esse horário de ativação que você se refere é a questão de a hora que o passageiro, o motorista, o reboque foi vinculado, correto? Se é isso, sim. Então, depois eu posso criar um relatório indicando a que hora o passageiro foi vinculado e a que hora ele foi separado. Então, você consegue fazer isso tanto para passageiro, quanto para motorista, quanto para reboque. Bom, pessoal, então, beleza. A gente chegou no nosso limite de 1 hora. Também não vejo mais nenhuma pergunta em aberto. Caso apareça alguma dúvida depois, como sempre, vocês podem enviar por meu e-mail pessoal, caso vocês queiram. E também gostaria de anunciar, aproveitando que a gente está num webinar em português, que agora a Gurtam tem suporte oficial em português. Por isso que agora qualquer consulta técnica pode ser redirecionada ao nosso e-mail de suporte, que é suporte@gurtam.com, em inglês, com 2 P's e com T mudo. E a nossa equipe de suporte vai tratar essas solicitações. Caso vocês queiram, também, como sempre, coloco à disposição meu e-mail pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida depois. De novo, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube, assim que, se você ainda não é inscrito, a gente te convida a inscrever-se e tá junto com a nossa comunidade de partners que falam português. Mais uma vez, um prazer falar com vocês, todos juntos. Um abraço, espero que todos estejam bem e a gente continue em contato. Então, tchau, tchau, até o próximo webinar.